Olá, está começando mais um episódio do Gouveia Cast. Eu sou Nicole Lawane, aluna aqui do Gouveia, e hoje vamos entrevistar a diretora Ana Karim. Ana, fala um pouco sobre sua trajetória, qual a sua formação e o que te levou a se tornar professora. Gente, bom dia, né? É uma oportunidade para mim muito importante, né? Ter sido convidada e estar aqui, né? E essa pergunta, ela me faz falar de sentimentos e de escolhas e de descobertas ao longo do caminho, que são muito caras, né? Porque eu sou uma menina que nasci na Capelinha do São Caetano, Capelinha do São Caetano, fui morar muito menina no Uruguai, depois fui nascida e criada na Ladeira da Lenha, no estaleiro do Bonfim, né? Então, filha de professora primária, de pai motorista, né? Então, a vida nunca foi algo muito fácil. Viver em periferia sempre foi algo muito comum para mim. Afinal de contas, era a minha realidade, né? Apesar de minha mãe ter sido uma mulher muito guerreira no sentido de lutar muito, mesmo não podendo, para que eu e meus irmãos tivéssemos as melhores oportunidades de educação. Na verdade, eu sempre via que só existia um caminho para mim, que seria a educação. Na minha geração, né? Ter educação era algo assim como quase que inatingível. Ter uma graduação. Eu sou da época que resultado de graduação saía em rádio, em jornal, né? Então, minha mãe era professora. E a maior referência que eu tinha era ela. Que era uma mulher muito inteligente, tinha um carisma muito grande, apesar de ter passado por muitas dificuldades também. Então, uma mulher de periferia, negra, né, que conviveu com violência doméstica durante a infância, a adolescência e uma parte da juventude, que passou fome, muitas dificuldades, mas que não tinha um outro horizonte a não ser olhar para frente e dizer: eu preciso que a educação me tire desse lugar. Muito nova, eu já tinha reflexões e pensamentos assim muito maduros para a minha idade. Acho que diante dos problemas que eu vivia, né, de família e tudo, de contexto, isso fazia com que eu parasse para pensar muito, eu pensava demais. Então, eu não tinha tempo para viver a infância, para viver a juventude, para viver a adolescência. Eu tinha que ser mãe da minha mãe, que era uma mulher deprimida, mãe dos meus irmãos, eu era a única filha mais velha, né? E defendê-los daquele pai. E estudar. Então, assim, eu não tinha alternativa. Minha alternativa era estudar. Então, quando eu fiz passei no vestibular, é importante dizer que eu passei para ser oficial de polícia. No primeiro as 10 mulheres que foram autorizadas a fazer parte, né, da academia de polícia, da PM, eu fui a 9ª. Só que eu rasguei o papel da Consultec para meu pai não ver e fui me matricular em História. Na época, na Católica, porque é pobre, tinha que ter crédito educativo porque eu precisava trabalhar, não podia ir para a UFBA. Então, fui cursar História. E era assim, dando reforço escolar a domicílio. Na época não existia renda, então a gente era prestador de serviço no Estado, ganhava uma bolsa. E à noite eu ia para a faculdade e à madrugada eu estudava.
Então, eu entrei na faculdade e eu saí da faculdade no período correto, porque eu não podia me dar o luxo de perder uma disciplina, mesmo sem dormir, mesmo sem comer, porque eu precisava trabalhar. E eu me formei no dia 4 de agosto de 2000, né, na minha primeira graduação. E 6 meses antes eu já estava aprovada no concurso do estado da Bahia. Só que eu não pude assumir porque eu não estava formada. Então eu fui à SEC me acabando de chorar, passei para o final da fila. No dia 4 eu recebi meu certificado, no dia 5 eu sentei na SEC e disse, eu só saio daqui, encaminhada. E saí de lá às 10 horas da noite para tomar posse no Colégio Estadual Felipe Busquet Anglada para ser professora efetiva do governo do estado da Bahia. Então, eu nasci para ser professora. Eu nasci para trabalhar em escola. Eu não cheguei até aqui porque eu tenho nenhum tipo de patrocínio, amizades. Não. Eu não escolhi gestão, a gestão me escolheu. Né? Então eu depois fui para a escola particular, depois fui estudar outras coisas, depois fazer filosofia, me casei, passei 10 anos no interior da Bahia, aprendi muito no interior da Bahia, vi muita coisa. A gente aqui em Salvador vive uma educação que eu diria que é uma bolha, porque a gente que é soteropolitano parece que a Bahia se resume a Salvador e não é. Então, eu morei em Barreiras, eu morei em Itabuna, trabalhei em São José da Vitória, pari minha filha caçula em Ilhéus, fui morar em Feira de Santana e voltei para Salvador. Então, são realidades completamente diferentes, com experiências profissionais extremamente enriquecedoras, onde eu conheci muita gente boa, aprendi muito, 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 sobretudo com os meus alunos. Então, a minha trajetória até aqui é uma trajetória de muito trabalho, Nicole. Nunca foi diferente disso. E com o passar do tempo, eu diria que a maternidade me transformou num ser humano muito melhor. Possivelmente numa profissional também muito melhor. Trabalhei nesses últimos anos, né? Voltei para Salvador em 2015. Foram 10 anos no Colégio da Polícia Militar, da Unidade Ribeira. Vi momentos maravilhosos, muito felizes. Minha filha estudou lá, está saindo de lá agora porque quis. Entrou porque quis, está saindo porque quis. Mas chega uma hora que a gente precisa de movimento. A gente precisa ser feliz. Né? E a proposta que me foi colocada foi vir para o governo. Então eu decidi vir ser feliz no governo. E estou aqui. Que bom, né? Graças a Deus. Você chegou aqui no governo esse ano. Quais as suas impressões sobre a comunidade de Castelo Branco? O que você destacaria de bom dos alunos do governo? Quando me foi feita a proposta de vir para aqui, eu confesso que no órgão central eu não ouvi os melhores elogios, nem muitas qualidades positivas sobre o governo. Mas, assim, eu gosto de desafio. E vim. E quando eu cheguei aqui, eu vi que os desafios eles passavam muito mais por uma questão administrativa, de gestão, burocrática, e que a nossa matéria-prima, que eram os alunos, ela é extremamente rica, potente, importante. É uma matéria-prima complexa. Por que complexa? Porque nós somos humanos. E humanos em formação é mais complexo ainda. Eu ainda estou em formação. Mas eu já passei da adolescência e da juventude. São meninos e meninas, moças e moços que precisam muito mais da gente do que a gente deles.
Então, eu fui muito acolhida, muito bem recebida. É óbvio que toda mudança gera um impacto, né? Um período de adaptação, talvez. Mas tudo que tem sido feito até aqui, por essa gestão, é para dar certo. Para dar certo como PRO? Para que vocês sejam os únicos beneficiados. Do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista humano, né? É óbvio que a gente nunca vai conseguir acessar 100%, mas o nosso objetivo é fazer o nosso melhor possível por vocês. E sobre a comunidade de Castelo Branco, eu aprendi a ter um carinho tão grande, porque assim, a gente chega na comunidade nova, eu só tenho 8 meses aqui. Eu já conheço muita gente. Mas eu saio para almoçar e as pessoas falam comigo com tanto carinho que me abraçam, me abençoam, e eu retribuo e eu gosto. Eu não sei nem quem é. Mas assim, sabe quem eu sou. E naquele momento que me abraça, que me beija, não é a diretora, eu não me sinto a diretora. Eu me sinto alguém que está cuidando dos filhos e filhas deles que estão aqui dentro. Eu me vejo nesse papel. Então, eu tenho o maior orgulho hoje de dizer que eu sou governo, que eu sou Castelo Branco. E hoje eu estava assistindo o jornal muito cedo e aí falou alguma coisa, Castelo Branco, eu aí... Que é isso? Aí meu esposo fez assim, o que foi? Eu digo, toda hora o nome de Castelo Branco tá aí, eu quero ver alguma coisa positiva. Aí ele se acabou de dar risada. Então, assim, a gente quando incorpora, né? O afeto, o vínculo, o cuidado, a gente termina vivendo. Eu hoje vivo Castelo Branco. As minhas referências hoje são aqui. Né? Eu faço mercado aqui, eu vou no mercadinho, eu vou na farmácia, eu já conheço a menina que faz a unha. Então, minha vida hoje está aqui. Meu trabalho é aqui, minhas filhas vêm para aqui. Então, eu não sei que é diferente. Ana, na sua opinião, quais são os maiores desafios da educação e como podemos fortalecer a nossa escola pública para que ela seja um ambiente cada vez mais acolhedor e transformador? Pronto, eu acho que um dos nossos maiores desafios é a gente poder transformar a educação como pré-requisito para toda e qualquer formação profissional dentro deste país, né? Hoje em dia, nós vivemos num universo, numa sociedade onde ganhar dinheiro virou uma premissa. E a educação vem em segundo plano. Eu acho que esse processo é inverso. A gente precisa ter educação para que a gente se torne melhores profissionais, para que a gente invista nos talentos de verdade, para que a educação assuma o lugar que ela precisa estar, né? E para isso eu dou um exemplo muito legal, que é o de Cuba. Em Cuba, todo e qualquer estudante tem que ser o melhor que ele puder. Ele não tem que se preocupar com absolutamente nada, a não ser estudar. Depois disso, ele vai ser o melhor profissional. Eu não vou discutir as questões políticas, nem econômicas disso. Eu estou discutindo aqui, eu estou propondo que a escola pública seja a porta de entrada e a porta de saída dos melhores profissionais dessa sociedade. E para isso a gente precisa ter políticas públicas que investam na educação como um meio, como saída, e não como um dado estatístico. A gente não precisa disso. A gente precisa de profissionais e de talentos desenvolvidos no seio da escola pública. A escola pública é o espaço lícito, digno, para que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens se tornem profissionais de qualidade para transformar a sociedade naquilo que a gente gostaria.
Eu sei que existe uma distância muito grande entre o que é real e o que é ideal. Mas a gente precisa caminhar. A gente precisa criar esse ambiente. Ah, você não vai revolucionar. Eu não estou aqui para revolucionar, estou aqui para trabalhar. E para trabalhar comigo, a gente vai precisar fazer a melhor educação possível. É nisso que eu acredito. As minhas filhas estudam em escola pública, as duas. Uma está na Universidade Federal, a outra está saindo agora do Colégio da Polícia Militar e indo para o IFBA, por mérito. Então, assim, eu não poderia fazer nem acreditar diferente. Então, o bem que eu quero para minhas filhas, eu quero para vocês. Por quê? Elas são filhas de professores. Elas não vão viver numa bolha, elas vão viver neste mundo que vocês, meus alunos, vivem. Então, eu preciso fazer o melhor dentro daquilo que eu gostaria que fosse feito por minhas filhas. Quais as expectativas e novidades para o governo em 2026? Milhares. Eu só não sei se eu vou conseguir tudo, mas, por exemplo, na verdade, nós estamos, brigando por um refeitório de qualidade, que eu acho que a gente precisa. Nós estamos brigando por um laboratório de ciências de qualidade que a gente precisa. Nós estamos brigando por uma reforma estrutural no telhado, na hidráulica e na elétrica dessa escola urgente, para começar, E estamos também trabalhando imbuídos do propósito, de cada vez mais organizar nossas propostas pedagógicas, nossas propostas de intervenção com os alunos, com a comunidade, com os pais, para que a gente possa abraçar vocês, para que vocês também abracem a gente. Porque assim, tudo é feito por vocês, para vocês. Se vocês não retribuírem, a gente faz como? Então, a gente precisa. Então, do ponto de vista burocrático, do que a gestão pode fazer, as expectativas são imensas. Vocês têm potencial potente, Nós temos artistas, nós tivemos uma oficina de teatro esse ano, nós tivemos oficinas de reforço de português e matemática, nós temos esporte, nós temos uma escola que tem capoeira, que tem IGR, que tem handebol, E que parece que lá fora só reverbera o que é negativo. E sim, e é só isso? Não, ao contrário. Só isso? Isso é muita coisa para a estrutura que a gente tem. Então, a minha expectativa é, em 2026, a gente colocar o Gouveia, no lugar que ele merece. Eu não sou política, não sou artista. Se vocês observarem, eu apareço pouco nos projetos, não porque eu não gosto, ao contrário, eu gosto muito. Mas eu não gosto de aparecer porque eu acho que os protagonistas são os alunos, os maestros são os professores, e eu estou aqui para viabilizar. Meu papel é esse. Eu posso aparecer? Posso. Mas eu não sou a figura mais importante. Nem devo ser. Sabe? Então, as minhas expectativas para o ano de 2026 são as melhores possíveis, porque hoje eu só tenho 8 meses. No final do ano que vem, possivelmente, se eu tiver a oportunidade de estar aqui com você, eu vou lhe dizer um monte de coisa boa que vai ter acontecido e outras coisas boas que a gente vai estar pensando, para poder realizar. Se não for assim, a gente não levanta nem da cama. Se a gente não acreditar que pode e que deve fazer o melhor, não tem porquê. Qual mensagem você gostaria de deixar para a comunidade de Castelo Branco, principalmente para os futuros estudantes do Gouveia? Poxa, o que a vida quer da gente é coragem, E nem sempre a gente começa o caminho com coragem. Às vezes a gente encontra a coragem no caminho.
E aqui em Castelo Branco, eu encontrei a coragem antes de encontrar o caminho. Mas no meio desse caminho eu encontrei muito amor, muito abraço, muita expectativa em mim. E em alguns momentos eu cheguei a ficar até muito preocupada se eu daria conta de tanta expectativa. Então hoje eu gostaria de dizer à comunidade de Castelo Branco que assim, eu sou parte desta comunidade, né? Eu sou parte da comunidade de Castelo Branco. Eu estou cada dia mais, né, próxima desta comunidade. Cada dia mais eu me sinto acolhida e aceita por esta comunidade. Sei que ainda há muito que melhorar, né? A escola dentro deste universo e alguma organização e alguns ajustes e alinhamentos que a gente precisa fazer para que as coisas saiam melhores do que o que já são, mas que tudo que é feito aqui é com muito amor. Com tanto amor que a gente quer acertar. E às vezes é melhor aprender com amor do que aprender com a dor. E infelizmente tem alguns responsáveis, alguns alunos, alguns professores, alguns funcionários que não entendem isso. Mas a única certeza que eu tenho é que eu sou uma, mas eu não sou só. Eu tenho uma equipe. Eu sou uma, mas eu não sou só. Porque existe todo um sagrado que me sustenta e que me prova todos os dias que a verdade liberta, o trabalho salva e que o amor cicatriza. Então, pode estar doendo hoje, mas daqui a muito pouco tempo a gente vai estar comemorando muita coisa. Então eu tenho o maior orgulho de dizer à comunidade de Castelo Branco que eu sou uma mulher negra, profissional de educação, mãe, feminista, candomblessista, mas completamente disponível para abraçar e acolher a todo e qualquer ser humano que estiver diante de mim disposto a melhorar e a contribuir com aquilo que for melhor para todo mundo. Porque não adianta eu estar bem e vocês não estarem. O objetivo é que o coletivo fique bem. E eu acredito na força do coletivo. Certo? Então que as pessoas se desarmem quando tiverem que pensar na diretora e que enxerguem alguém que está trabalhando e que em alguns momentos vai poder ser super acolhedora e sorridente, em outros momentos vai precisar ser acolhedora, sorridente e firme, mas com certeza sempre acreditando nesta comunidade. Ana, muito obrigada pela sua participação no GovernaCast. Eu adorei entrevistar a senhora. Nosso bate-papo foi tudo perfeito. Eu quero parabenizar você, né? Obrigada. Tão jovem, tão linda, né? E tão segura, tranquila. Que venham outros convidados, outros GovernaCast. E podem contar comigo sempre. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Gente, esse foi o nosso quarto episódio do GovernaCast, né? Segue a gente, nosso Instagram, nosso YouTube. E é isso. Vejo vocês no próximo episódio.